dia, meus irmãos. Que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus seja o elo que nos una, que nos permita sempre estarmos juntos pelas manhãs, agradecendo a Deus e podendo provar um pouco mais das promessas do Senhor, observando os ensinamentos, retendo tudo que é bom, tudo que concorre para nosso crescimento e elevo espiritual. Eu louvo a Deus pela vida dos amados irmãos. Desta forma eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, que ela venha encher nossos corações, nos dando essa alegria de podermos sempre observarmos a palavra do Senhor. Louvo a Deus também por mais um aniversário da nossa primeira Igreja Batista aqui em Ilhabela. Deus tem cuidado de nós, Deus tem preparado todos os momentos, nos conduzido, cuidado do seu rebanho. Então é um momento de festejarmos sim, nos alegrarmos do Senhor, agradecendo por cada dia vivido, por cada experiência, pelos ensinamentos que têm sido tão profundos, né, queridos? Deus abençoe grandemente os irmãos, que nós possamos caminhar. Nós vamos ver esta manhã mais uma lição, a lição agora de número 2, de mais uma série de lições onde o irmão Lelo iniciou, mostrando aos irmãos, que os irmãos já estão adquirindo, as suas revistas, muitos já têm, onde o título é Edificarei a minha igreja. Como o Lelo mencionou, aqui tem um tijolinho, um tijolinho na mão de uma pessoa. Dessa forma, exemplificando o edificar, o construir a cada dia. Isso nos remete muito às experiências que Neemias teve, na reconstrução de Jerusalém, os muros de Jerusalém. E é dessa forma que eu invoco os irmãos, convido-os para nós observarmos. O irmão Lelo viu a preparação da igreja no Antigo Testamento. E nós hoje então vamos observar aqui a igreja no Novo Testamento. É dessa forma que nós vamos passar essa lição. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui pela manhã. É muito importante tudo que nós venhamos fazer. Venhamos fazer em nome do Senhor Jesus. E a orientação maior sempre, pedindo a Deus pela presença do Espírito Santo continuamente em nossas vidas. Que Ele venha nos convencer cada dia do pecado, da justiça e do juízo, abrindo os caminhos, endireitando as veredas, nos dando esta oportunidade, esta paz interior, para que nós possamos observar as Escrituras, os ensinamentos que Deus nos traz. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho, eu te agradeço ao Senhor por mais esta lição que o Senhor nos permite ter, de mais uma série de 17 lições, veremos na segunda. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos conduziu o Senhor. Fala o coração, Senhor, dos amados irmãos, prepara-os em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, aqui observar e reter tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Dessa forma nós te oramos, nós te agradecemos. Oramos em geral por todos os professores que ministram as aulas, pela nossa igreja, pela retomada, pelo reinício dos cultos presenciais, ainda que com toda a profilaxia, com todo o cuidado, Senhor, que devemos tomar nesses tempos de pandemia, mas sempre sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso estamos alegres, nos regozijamos no Senhor. Louvado seja o teu santo nome. E em nome de Jesus é que eu te oro, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Nós iniciamos então essa lição de número 2, a igreja no Novo Testamento. Se você na aula passada pôde observar a igreja no Antigo Testamento, hoje observamos o que significa igreja em si. Eu vou abrir com essa palavra já, chamando de eclesiologia. É uma palavra a muitos que soa estranho, Eclesiologia. De onde deriva, de onde vem esta palavra? Esta palavra vem do grego.
eclésia, igreja, logia, estudo. Então, estudo da igreja. Estudo da igreja. E nós vamos observar esse estudo, então, relacionada à igreja do Novo Testamento. Vou voltar aqui nos meus versículos. Espero que você consiga, em nome de Jesus, reter o máximo da lição. E uma coisa eu sempre peço a você que acompanha, estudioso da palavra, que acompanha, que estuda, não se atenha só no que o irmão Eduardo fala, nas situações que nós colocamos, mencionamos, os versículos que falamos, mas leia, quando você observar o nome já de um dos heróis da fé, desses homens que contribuíram com a obra do Senhor, vá na biografia, dê uma olhada, quem foi, é muito importante, porque foram teólogos, todos que são citados aqui, o que o autor dessa revista cita, os homens que são citados, foram homens de Deus, que se importaram com a obra do Senhor, que deram crédito, que aceitaram Jesus e que fizeram um pouquinho, assim como nós procuramos fazer, eles fizeram dentro desse universo tamanho. Eles fizeram e contribuíram no seu período de tempo para com a obra do Senhor. Queridos, sem mais delongas, nós seguimos e vamos ver então o texto básico da lição que diz Mateus, aqui em Mateus 16, do versículo 18 ao 19, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Está registrado em Mateus 16, do versículo 18 e 19, e esse é o nosso texto básico. Nós temos também um texto devocional, vamos ler. Diz assim, em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Importantíssimo ler esses versículos, assim como o versículo-chave dessa lição, que diz, em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra de Deus, palavra do Senhor. A igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós, queridos, somos nós que hoje contemplamos todas essas maravilhas, que cremos, que aceitamos Jesus e que seguimos como cristãos os ensinamentos do nosso Deus. Sempre ressaltando nessas lições que devemos saber, devemos sentir e devemos agir. Então, saber o que? Saber e conhecer especificamente nesta questão, saber o que? A origem da igreja e o valor da eclesiologia, do estudo, agora, como nós entendemos, do estudo da igreja. Reconhecer de onde vem a autoridade e o poder da igreja. Isso é muito importante. Reconhecer de onde vem a autoridade e o poder da igreja. E aí assim, quando falamos em agir, é vivenciar a cada dia como igreja junto aos irmãos. Essa caminhada, essa unidade que o Senhor nos chama a termos e chamamos de irmãos na fé, irmãos que professam a mesma fé que nós professamos, e seguir cada dia como igreja unidos, um só povo. Então demos a noção e a explicação básica, de eclesiologia. Eclésia, igreja, e logia, estudo. Então nós estamos aqui no estudo da igreja. E abrimos então, lendo
a parte dos ensinamentos que seguem na revista. Entre todas as doutrinas, a da igreja parece ser a mais carente de reflexão em nosso tempo. A reforma protestante do século XVI levou muitos conceitos religiosos a serem examinados pelas Escrituras. Infelizmente, a doutrina da igreja não recebeu Infelizmente, a doutrina da igreja recebeu pouca atenção. Nota-se que a compreensão da natureza da igreja foi influenciada pela cultura, pela situação social, religiosa e política daquele tempo. Não proclamaram uma definição bíblica da igreja, mas se contentaram com a separação da Igreja Católica Romana. Foram muito felizes em suas conclusões sobre temas fundamentais como salvação, a inspiração das Escrituras, a antropologia e outras questões centrais. Mas os reformadores inexplicavelmente omitiram a eclesiologia, que agora já sabemos que é a história da igreja. Cabe-nos, portanto, voltar à Bíblia para definir o que faz a igreja. Consideraremos nesta lição dois aspectos básicos do assunto. Primeiro aspecto, a natureza da igreja. Segundo aspecto, a origem da igreja. Então, acabamos de ler um texto. Essa primeira parte, num resumo, é que a reforma protestante, como nós ouvimos, a reforma protestante do século XVI, ela trouxe um divisor de águas. Lembramos principalmente de Martinho Lutero e as suas teses. As teses que foram colocadas, a forma como ele confrontou pela palavra, e eu creio pelo Espírito Santo de Deus, o que vinha fazendo o clero, o que vinha fazendo o papado, a forma como a Igreja Católica vinha se portando. E a partir daí, então, dá-se um divisor de águas. Nasce, então, o protestantismo, esse do qual hoje fazemos parte, esse do qual nós hoje professamos, porque realmente as teses de Martinho Lutero foram tão convincentes e são até hoje, são tão específicas e claras que não deixou dúvida. Já visto que hoje nós concordamos com elas e observamos que há um cuidado dentro de todo esse contexto, de toda essa forma, quer dizer, ou seja, eles se contentaram, como o autor diz, eles se contentaram com a separação da Igreja Católica, porém, ele observa que faltou um pouco mais na ênfase estudar a igreja, entender qual era o significado, para onde ia, quem era o líder, quem liderava a igreja e quem lidera até hoje, né? E aí eu chamo você então para trazer uma questão contextualizada para um tempo que se chama hoje, observando esta palavra igreja, entendendo hoje o que significa em si, né, a eclesiologia, que há de se ter dentro dessa doutrina o estudo da igreja, para que nós entendamos e assim não venhamos a nos desviar, não deixemos espaço para o desvio. Haja vista que hoje nós observamos muitos desvios dentro dessa questão hoje chamada protestante. Aquele que se converteu, aquele que aceitou Jesus, aquele que professa o santo nome do Senhor Jesus, e nós como bons batistas, quando observamos a folha, vamos pegar uma forma bem simplificada, o batismo que se dá hoje, o batista acompanha a ação de João Batista, um batismo por imersão, não por aspersão, um entendimento maior da palavra, e assim segue dentro de tantas e tantas outras mudanças, são chamadas as teses. Eu dou um pequeno exemplo para você observar como nós observamos as Escrituras e nos baseando nas Escrituras procuramos seguir esta igreja que o Senhor Jesus fundou, do qual Ele é o cabeça,
e nós vamos falar um pouquinho à frente aqui. A natureza da igreja. Você tem 2 pontos: a natureza da igreja e a origem da igreja, né? Então, a natureza da igreja, significado etimológico. A palavra empregada no Novo Testamento para a igreja é eclésia. No grego clássico já se usa esse termo, mas nem sempre tinha conotação religiosa. A etimologia leva a palavra ek para fora e kaleu, chamar, convocar. Para os gregos, esses termos se referiam a um ajuntamento de pessoas por qualquer motivo. Interessante observar, né? Qual era o significado lá para o grego? Qual era o significado quando eles falavam, na verdade, né, no significado claro do grego, ek para fora, kaleu, chamar, convocar. Então, para os gregos, eclesia, ela tinha uma outra significativa. Ela significava, na verdade, um ajuntamento de pessoas. E aí vem então alguns versículos os quais realmente comprovam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 32, Atos 19, 32 diz: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. É um versículo isolado, queridos. Você deve ler em casa Atos, leia todo Atos 19, observe do que fala, do que se trata, mas o exemplo maior é aqui. Após uma rebelião, a deusa Diana, né? Em Éfeso, ela tinha lá o seu altar, ela tinha a devida adoração, um Deus que nós entendemos que é um Deus, né, pagão, dentre tantos deuses que eles tinham, mas uma situação em que muitos tiravam proveitos, muitos tiravam e recebiam dinheiro porque faziam nichos de prata, faziam nichos para vender imagens dessa deusa e assim lucravam. Quando entra a palavra do Senhor, e está falando de Atos, né, dos Apóstolos, quando entra a palavra do Senhor, quando os homens de Deus chegam pregando, muitos se preocupavam em perder esta forma de renda, esta forma rentável. Então eles fazem algumas convocações e vejam o que diz. Então, uns pois clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, muitas das vezes, a palavra, né, no grego, ela tinha esse sentido, na verdade, de assembleia. Eles tinham toda essa conotação de ajuntamento. E o que nós vemos é que, na verdade, tem algo a mais, tem um sentido muito maior do que esse. Pelo contexto desse trecho de Atos, percebe-se que não era uma reunião religiosa. Os cidadãos de Éfeso correram para o teatro sem saber qual teria sido o motivo da convocação. Está claro que o termo eclésia, não significa mais do que assembleia. Porém, notemos que quando o apóstolo Paulo usa a frase igreja de Deus ou igreja de Cristo, ele indica que o caráter verdadeiro da igreja não está em seus membros, mas em sua cabeça. Marque aí, Griffiths comenta um comentário, um homem com sobrenome Griffiths. Você deve procurar, dê uma olhada, dê uma estudada, passe a saber quem é. Eu já fiz isso, eu já consultei, mas eu deixo bem à vontade para os irmãos, é importantíssimo saber, conhecer quem são esses comentaristas, qual foi a importância, o que fizeram, quem foram esses homens. Aqui diz assim, Griffiths comenta, uma sociedade cristã, ou seja, um corpo de crentes que pertence a Cristo, não é um corpo de cristãos. Opa, como é que é isso? Que seria apenas um grupo de pessoas.
Ele diz assim, mas é o corpo de Cristo. Então, agora, com entendimento, uma sociedade cristã, ou seja, um corpo de crentes que pertence a Cristo, ele não é somente um ajuntamento, mas ele é o corpo de Cristo. A cabeça, mesmo unida ao corpo, não é idêntica ao corpo. A cabeça é que dá equilíbrio ao corpo. É Jesus a cabeça da igreja, quem nutre o corpo para o seu crescimento e edificação. Colossenses 2,19 diz assim: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Explicando esse versículo, explicando essa palavra que nós observamos agora, porque entendemos que onde existe, na verdade, um ajuntamento dos cristãos, existe a presença do Senhor Jesus Cristo. A liberdade do cristão é condicionada pela sua relação a Cristo, como cabeça controlador, e ao corpo, igreja, como membro. Precioso, você precisa tomar posse dessa palavra. Veja com entendimento onde existe o cristão, onde os cristãos estão reunidos. Não é apenas um ajuntamento, como muitos lá naquele período de tempo, como os gregos muitas das vezes faziam, convocavam as assembleias, ajuntavam e usando essa mesma palavra. Mas o nosso viver na vida do cristão tem um outro e um múltiplo sentido. Existe a presença de Cristo, existe a presença do Espírito Santo de Deus, que cuida de nós e que nos direciona, pois Ele é a cabeça. É Jesus a cabeça da igreja, quem nutre o corpo para o seu crescimento e edificação. Acabei de ler em Colossenses 2,19 e vou ler também Efésios 4,15-16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, cabeça da igreja, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que preciosidade, né? E que diferença tem, que diferenciação tem de um ajuntamento, apenas e simples um ajuntamento, uma assembleia, uma reunião, e de uma unidade em Cristo. Um ajuntamento, vou chamar assim, santo agora. Uma reunião dos cristãos é diferente. De nós nos reunimos para orar, para interceder, para falar das promessas e das maravilhas do Senhor, sabendo que quem edifica a igreja é o cabeça da igreja, chamado Jesus Cristo. Queridos, esta ênfase é importante porque a maioria dos escritores católicos vê a igreja como a extensão de Cristo. Olha aqui, ponto-chave, preste bem atenção, tenho certeza que trará muito entendimento e um entendimento muito amplo para a tua vida, como está trazendo para a minha vida. As consequências dessa interpretação mudam significativamente a doutrina de estar unido a Cristo por meio de um relacionamento pessoal com Ele, a estar ligado a uma organização chamada igreja. Estar em Cristo para um católico significa estar na igreja. E a obediência à igreja é idêntica à obediência a Cristo. Talvez você pode passar por um dizer desse, um comentário desse, e não conseguir tirar o ensinamento. Mas a gente se aprofunda um pouquinho nos estudos e vai entender por que age-se dessa forma dentro da igreja, vamos abrir um parênteses aqui, católica.
quando eles observam que, e aí eu vou ler mais uma vez para fixar bem, as consequências dessa interpretação mudam significativamente a doutrina, mudam a doutrina da igreja, está falando a doutrina da igreja, de estar unido ao Cristo por meio de um relacionamento pessoal com Ele, e estar ligado a uma organização chamada igreja. Estar em Cristo para um católico significa estar na igreja. Estar em Cristo significa estar na igreja. E a obediência à igreja é idêntica à obediência a Cristo. Percebem? Aí nós observamos então, se ele explica aqui que diz, se a obediência à igreja deve ser igual a obedecer a Cristo, tudo que é parte da igreja, eu vou chamar de dogmas, todos os dogmas que a Igreja Católica tem para o seguidor, para aquele que é o fiel, chamado fiel, torna-se e tem o mesmo peso como se fosse obedecer a Cristo. Eu não sei se você sabe, não sei qual é a tua experiência, o aprofundamento dentro desse ensinamento, mas requer uma atenção muito grande. Porque esses dogmas, muitas das vezes, eles desobedecem os ensinamentos de Cristo. Porém, quando feitos pela Igreja Católica, os fiéis obedecem como se viesse de Cristo. E nós poderíamos aqui citar inúmeras situações, como transubstanciação, como o culto a Maria. Jesus disse claramente, meus queridos, é disso que eu estou falando, numa linguagem bem prática. Eu sou o caminho, Jesus disse, através da vida dos nossos amados irmãos, que escreveram e deixaram escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como nós poderíamos continuar então pegando atalhos, pedindo ao santo A, santo B, santo C, se propriamente o santo, na verdade a definição é aquele que está apartado do pecado, mas que não tem nenhuma autorização, percebe? Mas quando parte da igreja, os fiéis entendem como se partisse de Jesus Cristo. E o papado, ao longo dos anos, eles colocaram dogmas e dogmas e dogmas, não somente dogmas, mas também livros apócrifos incluídos dentro da verdade do cânon, dentro da palavra do Senhor. Haja vista que eles têm mais livros na Bíblia do que nós. Uma breve pincelada, eu indico a você estudar um pouquinho mais, e dentro desse contexto e desta visão que clareia, que abre, observar um pouquinho mais, vai ver o que na verdade é praticado, Muitos já sabem, nós sabemos, nós viemos desse contexto quando nós não tínhamos ouvido ainda a palavra do Senhor que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertando a cada instante, a cada dia após dia, dessas situações, desses dogmas. E observe como uma visão distorcida da igreja, do que de fato é a igreja do Senhor, do que foi instituído, do que Jesus deixou, como perverte, contorce e desvia, na verdade, os caminhos, aquele que muitas das vezes, inocentemente, eles professam por não conhecer a palavra do Senhor, não conhecer a verdadeira igreja. Qual é, na verdade, a intenção? Jesus é o cabeça, a palavra de Deus está posta. Não há poder absoluto na igreja, porque a igreja somos nós. Não era o papado, não era todo aquele clero, não eram os desígnios que eles tomavam através dos concílios, que muitas vezes eles deturparam e ainda deturpam até hoje. Podemos dizer com confiança, afirmar com segurança isso. Os vários usos da palavra eclésia, igreja local. Um grupo de crentes em uma certa localidade. Você vai falar da igreja local, e eu quero então destacar
pontos: igreja local, igreja doméstica e igreja universal. Olha que preciosidade, que maravilha, porque isso vai abrindo o leque para todos nós. Nós vamos observar como o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, hoje, Cordeiro de Deus, por parte de Jesus Cristo, nos tornamos, aceitamos Jesus e cremos assim, que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é hoje quem rege. Ele deve estar sempre nesta posição, cuidando de cada um de nós. Para a igreja local, um grupo de crentes em uma certa localidade, que está em Atos 5:11, diz: e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E também tem o versículo 11:26 de Atos, que diz: e sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. Pregavam a palavra do Senhor. Está falando da igreja local. Mais um versículo em 1 Coríntios 11:18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais à igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Às vezes se reunia em um local para adorar ao Senhor como uma assembleia. Então a igreja local era um grupo de crentes em uma certa localidade. Isso também corre na presença de Deus. Deus está presente, Jesus está presente, Paulo usa o termo também no plural. As igrejas da Galácia, 1 Coríntios 16:1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. E as igrejas da Macedônia, que está em 2 Coríntios 8:1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Podemos depreender daí o fato de que os pequenos grupos em casas individuais se chamavam eclésia. E isso indicava que nem a significância da cidade, nem o tamanho numérico da assembleia determinam o emprego do termo. O que conta é a presença de Cristo entre aquelas pessoas e a fé que Ele alimenta nelas. Mais um versículo, Gálatas 3:1, que diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi enviado, crucificado entre vós? Uma palavra de Paulo à igreja de Gálatas. E nessa explicação também ficou bem claro, E eu faço questão de repetir mais uma vez. Podemos depreender daí o fato de que os pequenos grupos, em grupos individuais, se chamavam eclésia, igreja. Isso indicava que nem a significância da cidade, nem o tamanho numérico da assembleia determina o emprego do termo. O que conta é a presença de Cristo entre aquelas pessoas e a fé que Ele alimenta nelas. Devemos também cuidar de não nos confundir pensando que a igreja local seja apenas parte do corpo. George Led está certo quando afirma: a igreja local não é parte da igreja, mas é a igreja em sua expressão local. Que precioso, queridos. Que precioso. Quando eu li este comentário, esse homem de Deus chamava-se George Eldon Led. Ele diz: a igreja local não é parte da igreja, mas é a igreja em sua expressão local. A congregação local é a igreja.
Isso leva à conclusão de que a igreja não é concebida numericamente, mas organicamente. Como igreja local, o primeiro século celebrou o culto na compreensão de que cada comunidade era completa em si mesmo. Paulo escreveu à igreja de Corinto: de maneira que não vos falte nenhum dom. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios 1, 7. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós observamos então aqui uma igreja local, a posição, pequeno grupo, pode ser um pequeno grupo, mas é importante a presença do Senhor. Tendo a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus cuida dessa igreja local, independente da estrutura, do tamanho, independente dessas situações. Uma vez que nós falamos, amados, da igreja local, nós vamos observar também a igreja doméstica, a igreja na casa de uma pessoa. Sim, existiam situações em que os cristãos, os cristãos se reuniam, como se reúnem ainda hoje, e como outrora também nos reuníamos, nas casas, de casa em casa. A igreja na casa de uma pessoa, muitas das vezes eram pessoas ricas, ou pessoas importantes. E Romanos 16, 5 é um dos pontos que diz, quando lemos Romanos, diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai-me, querido Epênito, primícias da Ásia para Cristo. Mais uma confirmação está em 1 Coríntios 16, 19, que diz: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, mais uma prova de que se reuniam de casa em casa. Colossenses 4,15, quando diz também: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha que maravilha, né? Onde se prega a palavra genuína da palavra de Deus, crendo que Jesus, mais uma vez, é o cabeça da igreja, Ele que nos direciona, Ele deve ser realmente o nosso norte, É onde há liberdade, realmente a atuação do Espírito Santo de Deus, dependente do local que se reúne, ou a questão de quantidade, também não importa, importa que se pregue o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Nós observamos esses versículos, dando uma comprovação aqui, para que nós tenhamos essa confirmação que existe a igreja local, aí existe a igreja doméstica, A Eclésia de Deus é o título certo para descrever um pequeno grupo que se reúne em uma casa particular, assim como para referir-se à família inteira no mundo inteiro. E a Igreja Universal. A Igreja Universal é a comunidade cristã em sua universalidade. Nesse sentido, ela denota o corpo inteiro de crentes verdadeiros em Cristo, de todos os séculos, vivos ou estando já com Cristo na glória. É provável que esse seja o único sentido que Eclésia tem em Efésios. Efésios também separa aqui o versículo, o capítulo 1 de Efésios, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, que diz: em quem vós também estáveis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma palavra tremenda também, deixada,
pelo Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, direcionado à igreja de Éfeso, que nos alcança hoje também. É muito precioso isso. Tem outro versículo que está em Efésios também, agora no capítulo 3, versículo 10, que diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. A presença do Senhor, ela é a prioridade, né? Tem que ser o primórdio, presença de Deus, invocar o santo nome do Senhor e crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Essa deve ser a prática da igreja, e a prática universal, mais uma vez repetindo, ela engloba não somente a igreja, nós que estamos aqui, mas o universo como um todo, aqueles que já viveram, passaram por aqui, pregaram a palavra, que dormem em Cristo, mas que com a própria palavra diz, dormem em Cristo, conheceram a Jesus. Esse é o povo que um dia, em nome de Jesus, Jesus há de vir, recolher e agrupar e ajuntar como uma igreja universal, aqueles que creram e creem no Senhor. A questão em torno da igreja universal ou igreja local gera muita polêmica. Há intérpretes que negam a existência da igreja universal no Novo Testamento. Griffiths diz: não podemos negar a validade do fato de que a igreja universal é o corpo de Cristo, mas cremos que a figura do corpo é principalmente ilustração de aplicação local. Paulo chama a atenção dos crentes em Roma e em Corinto para o fato de que eles, como uma igreja local, são o corpo de Cristo. Precioso, né? É muito importante nós tomarmos posse desses ensinamentos. Observamos a igreja local, a igreja doméstica, observamos a igreja universal. Agora vamos ver a origem da igreja. No Conselho de Deus, a carta aos Efésios, como se sabe, é de toda ela uma eclesiologia, de todo um estudo da igreja. Seu capítulo 1 explica que a igreja se originou no Conselho de Deus. Sim, no Conselho de Deus. Efésios 1, 3, 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. A igreja teve origem na mente divina antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos elegeu. Deus elegeu a igreja. Deus a tinha em mente desde a eternidade e Ele desejava manifestar por meio dela a sua graça. Historicamente, no chamado Abraão, com a chamada de Abraão em Gênesis 12, do 1 ao 3, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está registrado em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Cria-se o conceito de uma família.
um povo que goza de um relacionamento especial com Deus. Isso foi estudado na primeira lição. Abraão foi chamado não somente para buscar uma nova prática, como para entrar em relação pactual com Deus. Assim, os descendentes de Abraão e os acontecimentos que se seguem na história de Israel são considerados períodos em que o relacionamento de Deus com sua igreja se torna mais claramente manifesto. John Stott afirma: o tema essencial da Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo. Que este povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer. Tudo isso, queridos, eu tenho certeza que está bem vivo nas suas memórias, haja vista que o irmão Lelo falou, a igreja no Antigo Testamento tratou exatamente sobre esses pontos cruciais. Desde a fundação do mundo, Deus já nos elegeu. Desde o Antigo Testamento, desde os primórdios, Deus já tinha em sua mente, em sua formação, a eleição da igreja. No Pentecostes também fica registrado. Embora os cristãos tenham preservado a sua continuidade com Israel, havia algo inteiramente novo no seu conceito de ser o povo de Deus e de servi-lo. A maneira de cultuar e servir a Deus no Antigo Testamento era centralizada. Centralizava-se racionalmente nos judeus, centralizava-se geograficamente em Israel, Jerusalém, o templo e o Santo dos Santos. Centralizava-se temporalmente no sábado e em certas festas religiosas. E centralizava-se na hierarquia religiosa mediadora, pois sem os sacerdotes era ilícito oferecer sacrifícios. Quando vemos a igreja no Novo Testamento, descobrimos a extraordinária inversão dessa forma antiga de servir a Deus. Isso é bem claro, é importante que fique bem claro. Ao contrário do Antigo Testamento, a igreja cristã é um organismo centralizado somente em Jesus Cristo e caracterizado cada vez mais no Novo Testamento por sua descentralização. O povo, o templo, o dia e, de certa forma, o próprio clero são periféricos aos propósitos centrais da igreja. Foi Pedro quem efetuou a primeira grande ruptura com as formas de Israel no Pentecostes. Doravante seria a presença do Espírito Santo que confirmaria os membros do novo Israel. Pedro foi preeminente no Pentecostes, batizou Cornélio e aos demais gentios que se achavam com ele. Atos capítulo 10, leia todo Atos capítulo 10 em casa. Observe o batismo de Cornélio, tudo que se sucedeu através da vida de Pedro, a forma como ele foi usado pelo Senhor. Mais tarde defendeu sua atitude, argumentando que, visto que caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, recusar-lhes o batismo seria resistir a Deus. Temos esse registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 17. Mas eu vou ler até o versículo 18, mais precisamente. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Pedro falando. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus?
E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Registrado em Atos, capítulo 11, versículo 15, eu li até o versículo 18, queridos. Antes de nós fazermos a conclusão, quero dizer aos irmãos que essa experiência foi uma experiência tremenda, tamanha, permitida pelo Senhor. Quando aqueles que ouviram, aqueles que deram crédito, aqueles que creram na palavra de Deus, e quando ele diz pela própria palavra, até os gentios provaram desta bênção e receberam a Jesus Cristo, de entender o verdadeiro propósito que há o Espírito Santo de Deus e que Ele está com cada um de nós. E Efésios, ele registra isso, quando ele diz que realmente o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer parte da nossa vida. Nós aceitamos Jesus, confessamos Jesus e somos selados com o Espírito Santo da promessa. A conclusão é que um dos mais antigos teólogos do século passado, chamado Irineu, tirou esta ênfase no Novo Testamento quando disse: onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. George Led também comenta: a igreja não é para ser vista apenas como uma comunhão humana, resultada de uma fé e experiência religiosa comum. Ela é mais do que isto, é a criação de Deus através do Espírito Santo. Dentro desse caminhar, queridos, onde nós observamos aqui a igreja no Novo Testamento, onde pudermos observar e saber da origem da igreja e o valor, né, do estudar a igreja, como se chama de estudo da igreja, resume-se em eclesiologia, uma palavra que deriva do grego, onde nós observamos o reconhecer de onde vem a autoridade e o poder da igreja, só pode emanar de uma fonte: Jesus Cristo, Deus que se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Viver como uma igreja junto aos irmãos, independente do tamanho da igreja, independente da quantidade de irmãos, a questão de se reuniam, como no passado nós observamos, onde eles observam também uma igreja local, uma igreja doméstica, tudo tem um início. E também pensamos no global, que é a igreja universal, que temos irmãos em Cristo, que professam a fé, que anunciam as boas novas de salvação. O importante é a convicção de que você está seguindo a palavra do Senhor, que você não está se atendo em atalho, nem se desviando por dogmas, que muitas das vezes eles corrompem, pervertem o caminho que Jesus deixou para nós. O estudar a história da igreja é precioso, amados, e de suma importância para que possamos viver um evangelho genuíno. Observamos na origem da igreja, nós acabamos de ver, né, no conselho de Deus, observamos a parte histórica, onde observamos o chamado de Abraão, e isso está bem, como eu falei, latente, porque o irmão Lelo falou sobre isso lá no Antigo Testamento. Deus já idealizava, na formação do mundo, Deus já idealizava uma igreja, um povo adquirido, um sacerdócio santo, um povo escolhido para si. Quando vem o momento de Pentecostes, Atos dos Apóstolos registra esse fato marcante, onde o Espírito Santo de Deus, né, outrora já manifestado entre a vida dos discípulos, dos apóstolos, também se manifesta na vida do gentio, daquele que outrora não tinha espaço. No Antigo Testamento não tinha espaço, mas com a morte
vida, com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, deu oportunidade para aquele que não fazia parte da linhagem judaica se tornar filhos por adoção. E uma vez filhos por adoção, aceitando Jesus, provaram também dessas maravilhas e desta presença do Espírito Santo em suas vidas. Efésios nos deixa bem registrado essa questão de que quando aceitamos Jesus, somos selados com o Espírito Santo da promessa. E nós observamos a vida desses heróis da fé, como diz, os homens que passaram pregando a palavra de Deus, muitos não estão mais entre nós, mas deixaram realmente verdadeiros, importantes ensinamentos que são hoje ainda usados para o exemplo. E aqui cita, na conclusão, a vida de Irineu. E onde ele deixa, assim como a vida de Irineu, também Jorge Led, onde eles dizem, e tecem comentários que são realmente comentários que são esclarecedores. Onde ele diz, Jorge Led, a igreja não é para ser vista apenas como uma comunhão humana, resultado de uma fé e experiência religiosa comum. Ela é mais do que isso. Ela é a criação de Deus através do Espírito Santo. E tomando essa liberdade para nós finalizarmos, eu vou deixar então também uma passagem da palavra do Senhor que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 ou 6, que confirma o que ele acabou de dizer aqui, acabamos de ler. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, a nossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Paulo fala à igreja que está em Tessalônica. Paulo fala aos nossos corações, porque esta palavra alcança os nossos corações. Este evangelho da salvação, esta palavra, esta igreja, seja a igreja, como nós falamos, local, seja a igreja doméstica, seja a igreja universal. O importante é ter Jesus Cristo como cabeça desta igreja. E que nós possamos andar a cada dia em novidade de vida, mas com essa convicção que não podemos mudar uma vírgula do que já foi posto. O que nós devemos é ser bons mordomos, devemos ser obedientes à palavra do Senhor e assim, tendo Jesus como Senhor de nossas vidas, caminhar e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, aguardando sim a volta dele, para que um dia, assim como o povo adquirido, assim como o sacerdócio santo, nação eleita, possamos todos nós, observando a Igreja Universal, estarmos juntos, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente, que em breve possamos estar partilhando dessas lições, não somente online, mas no templo, mas com calma, com tranquilidade, nesse momento, ainda que em meio a lutas, dificuldades, tribulações, como passamos aqui, mas sempre recebendo esta palavra com gozo do Espírito Santo. Deus os abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.